Toda a indústria de tecnologia cria seus mitos. Algumas contam a história de um produto que nasceu em garagem. Outras preferem a lenda do fundador visionário, que enxergou o futuro antes de todo mundo. A OpenAI, por muito tempo, pareceu caminhar para virar exatamente isso, o grande símbolo da nova era da inteligência artificial. Mas existe um trecho dessa história que não parece mito elegante. Parece ruptura, parece traição. E por algumas horas, pareceu também o começo do fim. Para entender por que a crise foi tão explosiva, vale lembrar que a IA não começou no dia em que o mundo conheceu um chatbot. Antes de modelos conversacionais dominarem a conversa pública, inteligência artificial já estava em todo lado, recomendando vídeos, filtrando spam, organizando buscas, classificando imagens, prevendo cliques e decidindo relevância. Ela era poderosa, mas invisível. O usuário interagia com o efeito, não com a tecnologia em si. A grande mudança aconteceu quando um conjunto de modelos complexos ganhou uma interface simples, conversa. Esse detalhe parece pequeno, mas mudou tudo. Em vez de menus, formulários e comandos técnicos, bastava escrever uma pergunta. A AI deixou de parecer um motor escondido e passou a se apresentar como interlocutora. Foi a partir dessa virada que o mercado percebeu algo enorme. A linguagem natural poderia se tornar uma interface universal para software. Por trás disso estava outra revolução, mais técnica e menos cinematográfica: a ascensão dos Transformers. Essa arquitetura alterou o ritmo da área porque permitiu capturar relações de linguagem em escala muito maior e tornou viável treinar modelos cada vez mais ambiciosos. A pesquisa deixou de ser apenas uma disputa de papers e virou uma corrida de infraestrutura, talento, hardware e distribuição. Nesse terreno, a OpenAI mudou de pele. O que antes parecia um laboratório de pesquisa com discurso idealista, passou a ocupar um lugar delicado entre ciência, produto e mercado. Então chegou o momento ChatGPT. E quando ele chegou, a percepção da IA mudou em dias, não em anos. Programadores passaram a testar assistentes de código. Professores experimentaram novas formas de planejar aula. Empresas improvisaram fluxos de atendimento, redação, análise e suporte. O que antes parecia laboratório virou ferramenta de trabalho. A OpenAI não era mais apenas uma organização influente. Ela tinha se tornado uma camada central de experimentação para o ecossistema inteiro. Esse detalhe importa muito. Quando uma empresa opera apenas para si, uma crise interna pode ser grave, mas ainda limitada. Quando a empresa oferece uma plataforma usada por milhares de produtos, qualquer conflito de governança passa a ter alcance muito maior. Foi isso que tornou a chamada Noite da Traição tão dramática. A demissão repentina de Sam Altman pelo conselho caiu como uma detonação em cadeia. Não parecia uma transição comum de liderança. Parecia uma guerra interna que havia escapado para o lado de fora. A palavra traição, aqui, não precisa ser lida como sentença jurídica. Ela funciona melhor como retrato da sensação daquele momento. Para funcionários, parceiros, investidores e observadores do mercado, a impressão era de que a empresa que ajudou a colocar a IA generativa no centro do mundo estava se partindo por dentro. Não por falta de tecnologia, não por queda de demanda, não por erro de produto, mas por um choque entre visões de poder, segurança, velocidade e direção. De um lado, existia a tensão clássica de toda tecnologia transformadora: crescer rápido ou frear para reduzir risco. De outro, uma estrutura organizacional incomum, em que a missão declarada não se encaixava perfeitamente na lógica típica das Big Techs.
Enquanto a OpenAI ganhava escala comercial, sua governança carregava compromissos e ambiguidades de uma fase anterior. E em algum momento, essa engenharia institucional deixou de acompanhar o tamanho do impacto real da empresa. O susto foi tão grande porque o mercado já não enxergava a OpenAI apenas como dona de um chatbot popular. A empresa havia ajudado a consolidar uma nova camada de produto, APIs de IA. Quando modelos se tornam acessíveis por API, a história muda de nível. Desenvolvedores deixam de usar a IA somente em uma interface pronta e passam a incorporá-la em software real. Surgem classificadores, agentes, resumos automáticos, sistemas de atendimento, fluxos de automação, copilotos e ferramentas de busca semântica. A IA vira componente, não apenas destino final. Essa abertura de mercado tem muito a ver com o ângulo do canal, porque é justamente aqui que Python entra com forca. A documentação oficial descreve Python como uma linguagem fácil de aprender e poderosa, com estruturas de dados de alto nível e uma abordagem simples, mas efetiva, de programação orientada a objetos. Parece uma definição técnica neutra, mas ela esconde uma vantagem histórica enorme. Python reduz atrito. Guido van Rossum iniciou Python no fim de 1989, durante um período de férias de fim de ano. O projeto dialogava com influências como a linguagem ABC e carregava desde o início uma busca por legibilidade e prazer de uso. O nome, inspirado em Monty Python, já mostrava que não se tratava de uma linguagem pensada para exibir solenidade. A proposta era mais pragmática e mais humana. Tornar a programação mais clara. Essa clareza fez toda a diferença quando o software passou a se conectar com dados, automação e IA. O próprio tutorial do Python abre com uma ideia que continua atual. Quem trabalha bastante com computadores, inevitavelmente encontra tarefas que gostaria de automatizar. Buscar e substituir texto em vários arquivos. Renomear e reorganizar fotos. Criar um pequeno banco de dados. Construir uma ferramenta útil para o problema concreto. Essa mentalidade combina perfeitamente com o universo das APIs de IA, porque antes de existir um grande produto, quase sempre existe um pequeno protótipo. E Python sempre foi excelente nesse ponto. Você lê um arquivo, chama uma API, transforma texto, salva resultado, testa um fluxo, mede o comportamento e itera. A legibilidade ajuda o programador a entender o próprio código. A comunidade acelera o aprendizado. O ecossistema facilita integrações com web, dados, modelos e automação. Foi assim que Python se tornou um idioma quase natural para machine learning, ciência de dados, scripts de produtividade, bots e produtos baseados em linguagem. Quando a OpenAI abriu a possibilidade de construir sobre seus modelos, a combinação ficou evidente. De um lado, APIs capazes de interpretar, resumir, classificar, gerar e conversar. Do outro, uma linguagem ideal para costurar tudo isso em fluxos reais. Não é coincidência que tantos experimentos e produtos tenham nascido nesse encontro. Muita gente não queria apenas conversar com um modelo, queria integrar o modelo ao trabalho. Essa visão aparece também em ferramentas mais recentes como o Codex, apresentado pela OpenAI como parceiro de programação com IA e como um jeito de desenvolver com agentes. A mensagem é clara. O objetivo já não é apenas responder perguntas. É acelerar trabalho de engenharia de verdade, do planejamento ao refactor, da revisão ao release. Em outras palavras, a IA caminha de interface para a infraestrutura operacional.
Por isso, a crise de governança da OpenAI foi mais do que uma novela corporativa. Ela expôs um risco estrutural. Se uma parte crescente dos produtos modernos depende de uma camada de IA acessada por API, a estabilidade dessa camada vira assunto de todos. Startups, times de produto, desenvolvedores independentes e grandes empresas passam a depender não só da qualidade técnica do modelo, mas também da confiança institucional de quem opera essa infraestrutura. E isso leva a uma pergunta que ganhou ainda mais força depois daquela noite. Quando vale depender de API e quando faz sentido buscar modelos locais ou abertos? Ferramentas como o Llama e o ecossistema open source alimentaram esse debate com uma promessa sedutora. Mais controle, mais privacidade, mais previsibilidade de custo e menos dependência de uma única empresa. Nem sempre a resposta será rodar tudo local. Mas o simples terno de essa alternativa existir já muda a arquitetura das decisões. O legado daquele episódio, então, vai muito além da permanência ou retorno de um executivo. A lição mais profunda foi outra. Em IA, escalar não basta. É preciso alinhar tecnologia, produto e governança. Uma organização pode ter os melhores modelos do mundo e ainda assim se ver ameaçada por conflitos internos mal resolvidos. E uma indústria inteira pode descobrir, de uma hora para outra, que construiu muito sobre fundações que pareciam sólidas demais para serem questionadas. Talvez seja por isso que essa história seja tão importante para quem pensa em Python, automação, bots, APIs e produtos reais. Ela mostra que a revolução da IA não acontece apenas dentro do modelo. Ela acontece na costura entre modelo, interface, código, distribuição e confiança. A conversa popularizou a tecnologia. As APIs abriram mercado. Python permitiu testar, integrar e colocar de pé. E a crise da OpenAI lembrou que toda infraestrutura decisiva também precisa sobreviver a si mesma. A traição que quase destruiu a OpenAI em uma noite não foi apenas um drama interno de gente poderosa. Foi um retrato brutal da fase em que vivemos. A IA deixou de ser curiosidade de laboratório e virou parte do funcionamento do software moderno. Quando isso acontece, qualquer abalo no centro deixa de ser local. Vira tremor em todo o ecossistema.